Bem-vindos ao PitCast. Eu sou a Pit Lara e hoje eu convidei o professor Sanger Nogueira para a gente falar sobre o livro O Retrato de Dorian Gray. Então, eu vou dar alguns recadinhos aqui e a gente toca para frente. Vocês já devem conhecer o professor Sanger. Ele já esteve aqui no último episódio do Lagartas. Isso, perfeito. A gente falou sobre filmes e educação. Isso aí, educação libertadora. Foi um episódio muito, muito, muito bom. E foi o último da temporada do Lagartas. Agora a gente está com o PitCast. Falei, tem que chamar ele aqui de novo, né? E não vai ser só essa vez, não. Perfeito. Estou às ordens. Então, gente, a gente decidiu, né, falar. O Retrato de Dorian Gray já era um assunto que a gente queria ter falado logo no início mesmo do podcast. E aí eu convidei o professor Sanger porque ele tem sempre essa visão, assim, não só histórica, mas bem crítica. E é um livro, acho que é um dos livros mais importantes da literatura mundial, né? Sim, com certeza. Eu acho que o livro é um livro polêmico. Quando ele foi lançado, ele causou polêmica e até hoje ele causa polêmica, né? Temos esse livro nas bibliotecas das escolas públicas, é importante frisar, né? Um dos objetivos de eu estar aqui é despertar a curiosidade das pessoas. Para quem leu, para a gente relembrar o que leu. E para quem não leu, para ficar o convite de que é uma literatura muito boa e que dialoga muito com os tempos modernos, né? A alegoria que o Oscar Wilde faz neste livro é uma alegoria que a gente pode transportar para o nosso mundo moderno, só que eu vou deixar para falar isso mais tarde, para não antecipar as coisas. É isso. Os recadinhos que eu queria deixar é, primeiro, pedir para vocês compartilharem o vídeo, curtir, comentar. Ainda mais que a gente está falando sobre literatura, eu acho muito importante a gente compartilhar isso aí para chegar a mais gente, né, galera? E eu queria agradecer também à Companhia do Livro, que nesse episódio ela está apoiando o nosso episódio, né? Que ela está oferecendo um descontinho. Então, se você está querendo ler esse livro, essa edição aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Essa edição aqui é da Dark Side. Tem lá na Companhia do Livro de Valença. E está com um descontinho para vocês. É só chegar lá na loja e falar que vocês assistiram o PitCast, que vai ter desconto lá. E é o que eu estou falando, não precisa encomendar, ainda tem uns exemplares lá. A edição, gente, ela tá muito bonita e muito completinha. Eu não sei se você chegou a ver essa edição. Não, eu não vi ainda. Ela tem muito texto de apoio, ela tem as críticas, né, dos jornais, dos críticos de literatura da época, assim que foi lançado esse livro. Tem as notas de rodapé aqui, ó, que eu fiz uma bagunça. É muito boa essa edição, muito bonita também, olha, folha de guarda, muito bonita. Então, quem quiser, é isso. E também quero agradecer a GD Studios, que é aqui que a gente está gravando o nosso podcast, né? Então é isso. Você é daquelas que escreve no livro, né? Eu discuto com ele. Rapaz. Metade do público já foi. Rapaz, ó. Polêmica. O pessoal fica nervoso com isso, né? Fica. O livro não pode ser escrito. Um monte de gente me julga. E sabe que quando eu compro livro em sebo, essas coisas assim, ou então estante virtual, na época que eu comprava bastante, eu adorava ele vir escrito, que eu falava, cara, são duas histórias. É a história que está no livro e a história que está por trás. Da pessoa que foi o antigo dono, né? Sim. Quem pegar os meus livros vai ter muita história ali. Eu discuto, assim, discuto mesmo. Eu coloco assim, que isso? Eu começo a brigar ali. Tem até uma história curiosa, né, do Maquiavel, né? O Príncipe, né? Que o Napoleão leu. Ele também escreveu, e agora as versões modernas do Príncipe vem O Príncipe comentado por Napoleão Bonaparte. E é muito engraçado, porque eu li O Príncipe com esses comentários. Então, ou seja, o livro ganha uma nova vida a partir do momento que pessoas famosas leem o livro e fazem comentários. Boa. Tá vendo? Já pensou? Quando tiver o Instituto Pit Lara aí, ó. Então, vai ter um monte de coisa anotada minha. Isso aí. Então, galera, vamos começar a fazer uma ambientação da história, falar um pouco sobre o enredo, mas antes eu queria falar sobre a vida do Oscar Wilde. O que acontece? Quando a gente for falar do enredo, vamos avisar para eles, vamos falar aqui, ó.
Quando a gente for falar do enredo, nós vamos falar spoilers. Spoilers. Não tem como a Sim, gente sim. comentar esse livro. Mas eu acredito que, apesar do spoiler, pelo livro ser muito interessante, as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade vão procurar esse livro, porque a gente vai ver que ele dialoga muito com o nosso tempo moderno. E é a experiência da leitura, que é Isso. muito importante, Sim, né? sim. E não tem como vocês não terem ouvido essa história em algum lugar. E tem filme, tem várias alegorias que remetem ao livro. Então, apesar de realmente receber spoiler é uma coisa ruim, eu espero que vocês estejam com o coração aberto para dar uma chance para o livro, mesmo sabendo de partes da história a partir do podcast de hoje. É verdade. E, assim, vale muito a pena, principalmente porque, falando um pouco da vida e da obra, né? Deixa eu me localizar aqui. Falando um pouquinho sobre a vida e a obra do autor, é um livro que ele foi meio que inaugurou o esteticismo, né? Que era a arte pela arte. Então, o Oscar Wilde, e eu achei muito engraçado porque ele tentou construir uma obra... Ele construiu, na verdade, uma obra de arte com esse livro. E essa obra de arte, ela se basta. Ela precisa ser bela, ela precisa trazer uma experiência estética satisfatória para o leitor, mas ela não tem compromisso nenhum com a moral, com a ética. Isso é muito interessante, porque também é um ponto extremamente polêmico no mundo de hoje, né? A arte pela arte. A arte tem que servir a alguma causa, tem que servir a algum interesse, ou a arte se justifica? Porque isso é um debate secular envolvendo a arte. No livro, o autor vai partir justamente do pressuposto não, que a arte basta a si mesma, isto é, você tem que ler este livro não com algum interesse por trás dele. Esse livro vai defender o meu ponto de vista, ou não vai defender meu ponto de vista. Esse livro vai defender o meu país, não vai defender o meu país. Você tem que estar aberto ao livro pelas características do mesmo, ou seja, ele é autossuficiente em si mesmo. Por que isso é muito polêmico, a arte pela arte? Porque a gente vive num mundo em que tem várias injustiças, existem várias coisas erradas, várias coisas ruins, e muitas vezes nós, pessoas amantes do livro, às vezes nós desejamos que o livro converse com essa realidade, ou seja, esse livro serve para alguma causa. O autor aqui deixa bem claro que não é esse o caminho. Que, na verdade, o livro basta a si mesmo, ele é um universo coerente consigo mesmo. Então, eu faço essa coisa porque é um debate muito ranhido entre os escritores, né? Muito. Tem muito escritor que fala, não, o livro nunca se basta. Para você ler o livro, você tem que ler o autor, para ler o autor você tem que ler o contexto, para ler o contexto você tem que estudar sobre a época. O livro, por si só, ele é apenas um fragmento da época. Você nunca vai chegar ao âmago do livro apenas pelo livro. Mas, né, hoje a gente vai partir desse pressuposto do esteticismo, a arte pela arte. Eu acho que isso também confunde um pouco, e eu acho muito importante, muito irônico esse livro, porque confunde um pouco a galera assim. O autor, a vida do autor, ela é importante para você gostar de uma obra? Porque a gente está sempre, ultimamente, anda muito essa discussão. Tipo, não importa a conduta, a personalidade do autor. A obra dele é tão importante, tão boa, ou a arte que ele produz é importante e me basta, eu não preciso saber qual que é a vida dele, qual que é a moral. Então, assim, eu acho irônico porque o Oscar Wilde, ele tentando fazer uma obra que se bastasse por si mesma, que não tivesse esse cunho ético, né? Essa moral. De repente, a vida dele é completamente transformada por causa do livro que ele escreveu. Sim. Também, né? Porque foi usado. Uma das características fundamentais, por exemplo, para compreender a obra é compreender a vida dele e compreender o homossexualismo, né? Ele teve esposa, ele viveu na segunda metade do século XIX
E ele começou a desenvolver. No livro mesmo tem algumas tendências homossexuais, que na época, isso foi um dos motivos pelo fato desse livro ser polêmico. Muitos pais não deixavam seus filhos lerem o livro por causa dessas passagens, e ele mesmo sofreu na pele essa questão de ser homossexual, porque a gente tem que lembrar que na segunda metade do século XIX, o homossexualismo era um crime na Inglaterra, lugar em que ele viveu. E ele até foi para a prisão, ele pegou 2 anos de cadeia, se não me falha a memória, por causa dessa conduta imprópria que falavam na acusação. Né? Eu até anotei aqui. Tem um termo específico que é conduta imprópria? Eu não me lembro qual que era. O que é mais ou menos isso, mas a treta foi a seguinte, né? Ele estava lá no ápice da carreira dele, e casado com filho e isso. Tendo as relações extraconjugais. Isso. Nessa época a homossexualidade era tida como uma conduta, isso, um desvio, né? Um desvio. E era crime, e aí ele estava tendo um caso com um rapaz lá que o pai dele descobriu, e acho que deixou um bilhetinho num clube. Isso, era um Lord. Acho que é Lord Douglas, não sei. John Douglas, eu anotei aqui. Isso. Ele deixou um cartão de visita no clube que todo mundo frequentava, colocando ao Oscar Wilde que posa de sodomia. Sodomita é justamente o homem que faz relações sexuais com outro homem, né? E que, na época, isso era um tabu, era um crime, obviamente, e era um tabu. Um homem que fosse acusado de sodomita, esse homem, ele ficava meio que... Era uma acusação muito grave da época, você falar isso de um homem. E você tinha que provar isso, né? E o Oscar Wilde vai processar o cara que falou isso. E aí... Só que o negócio inverteu, né? Porque é estranho, né? Porque como ele era um lord inglês, ele tinha muito dinheiro, ele vai contratar detetives que vão vasculhar a vida do autor e vão... É aquele negócio. Ele realmente era homossexual, ele frequentava prostíbulos, ele contratava homens para fazer prostituição. Então, os detetives provaram que ele não era sodomita, porque eles não conseguiram provar que o Oscar Wilde tinha relações de penetração. Troço bizarro, né? Como não conseguiu provar que era penetração, não era sodomita, mas era uma categoria abaixo do sodomita, que era esse negócio de conduta imprópria, alguma coisa assim. E aí ele foi condenado. Ele pegou um juiz conservador, na época, né? Porque, como eu disse, a homossexualidade não era um crime na Inglaterra, ou seja, para você ser homossexual, naquela época você tinha que fazer isso no sigilo, você não podia expor isso. Usaram próprias passagens do livro, do retrato do Dorian Gray, para... No julgamento. Isso, que é surreal, né? Uma obra literária ser usada no julgamento por causa de uma pessoa, e ele foi condenado a 2 anos de prisão e trabalhos forçados. E a ironia está aí. Ele construiu o livro da arte pela arte sem ter nenhum compromisso com a moral, e o livro é usado no julgamento dele para falar da moral, da conduta, da ética dele. Que é uma cara da nossa época, né? Por exemplo, hoje, no século XXI, nós temos muita informação sobre os autores. A gente, quando gosta de um livro, é natural que a gente vai correr atrás da vida do autor. E quando a gente faz esse negócio de correr atrás, a gente pode encontrar coisas que a gente concorda e coisas que a gente discorda. O ponto em questão é o quê? Isso muda a nossa visão sobre um livro? Isto é, eu não conheço nada sobre um autor e eu li um livro e gostei. E aí eu me dispus a procurar a história de vida desse autor e descobrir coisas que eu não concordo. Isso faz com que eu não goste mais do livro? O Oscar Wilde vai responder que não, cara, totalmente diferente. A vida a vida do autor é X, a obra é Y. Você pode não gostar de X e pode gostar de Y, e vice-versa. Mas essa é uma questão extremamente polêmica, ainda mais na nossa época das redes sociais. Muito. Porque a gente viveu
tivemos a eleição ano passado, no Brasil, eleições presidenciais, e todo mundo queria saber do seu músico, do seu escritor, do seu professor, de tudo. Professor, e aí? Nessa discussão aí, você é o quê? Aí você, não, cara, eu não vou falar porque não é minha função falar isso aqui, não. A minha função é dar aula. A minha função é extrair seu dente. Minha função é de medicar. Mas, como a gente vive nessa época de rede social, que a gente tem que saber de tudo, né? É natural que a gente procure a vida do autor. Alguma coisa para se identificar não só com a obra, né, mas com quem escreveu. Isso, a gente tem essa necessidade, né, de, uma vez que a gente gosta da obra, procurar o autor da obra. E o livro, quando foi publicado, ele foi publicado por jornais, né? Uhum. Acho que foi publicado aos poucos. Foi a única obra ali, o romance dele, né? Ele era jornalista, depois ele escreveu algumas coisas, mas o romance... Escrevia peça, mas acho que foi o único... Foi o único romance dele. E aí ele publicou pelo jornal e foi aquele escândalo, né? Sim. Foi assim, aquela treta total, porque aí aqui nessa edição tem as críticas da galera, tipo, detonando o livro e a resposta dele. Porque eu vou te dar o outro, eu tenho um outro desse, eu vou te dar, porque você vai amar isso. Ele tem lá a crítica, e aí depois tem a pessoa, ele respondendo, e ele defendendo o livro com unhas e dentes, e falando que... E assim, discutindo feio. Tinha coisa aqui que foram 3 respostas, sabe? Aquela briga mesmo de carta, de texto. É muito bom. Mas, apesar dele defender a obra total, assim, quando ele publicou como livro, ele fez algumas alterações, ele mudou algumas coisas, e aí foi lá o retrato de Dorian Gray para o mundo, né? Para o mundo, né? Então, hoje, quando a gente vê treta nas redes sociais, a gente percebe que isso é muito antigo, né? Antes das redes sociais, a treta estava por cartas no jornal. Você lia alguma coisa, não concordo com isso. Vou escrever uma carta e essa carta vai virar uma réplica, tréplica e o negócio ia uma bola de neve, né? Como eu disse, esse livro causou muito furor porque ele promovia um certo relativismo moral, né? Que é uma coisa também que, para muita gente, isso é um absurdo. A sua moralidade ser relativizada, né? Muita gente tem a chamada moral absoluta, né? O certo é o certo, o errado é o errado. Não existe tons de cinza na moralidade. E esse livro trabalha justamente com os diversos tons de cinza da moralidade. Então, para muita gente, isso é um ataque. Desce quadrado, né? Na hora da leitura, né? Vamos falar sobre o livro? Vamos falar sobre o livro. Vamos falar o enredo, né? O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar do cara que, né, troca a alma com o quadro. Isso. Porque isso está no imaginário da gente o tempo todo. A gente tem um monte de obras que usam isso como referência. Só que teve uma coisa que me decepcionou. O filme muda completamente a parada. Eu odeio entrar nessa discussão do que é melhor, o filme ou o livro. Só que como a gente tem toda essa bagagem do livro, da experiência estética, eu achei totalmente desnecessário eles colocarem um romancinho ali no livro, no filme, e um final assim bem diferente do que acontece no livro. Eu não vou falar sobre as diferenças desse final. De repente, se você quiser comentar, a gente comenta depois. Mas acho importante a gente falar do enredo por si. Então, vamos lá, pode ir. Vamos lá. Um pequeno resumo, né? O livro retrata justamente a vida de Dorian Gray, que é um jovem muito bonito, ou seja, o autor enaltece a beleza dele, que ele é pintado por um outro pintor chamado Basil, e o pintor é fascinado pelo Dorian Gray, que é pintar e faz um retrato que é a fisionomia dele enquanto jovem. No entanto, o autor trabalha com a seguinte alegoria. O Dorian Gray faz uma espécie de pacto em que ele mantém a sua aparência física, ou seja, o Dorian Gray ele mantém a sua juventude com o passar do tempo. No entanto, tudo que ele faz moralmente, intelectualmente, na prática,
interfere no quadro. Só que quando eu ficava ouvindo falar dessa história, eu achava que tinha aquele pacto fáustico, né? Mas o pacto não é assim, ele é muito sutil. A conversa, eles estão tendo uma conversa, assim, o Basil, não sei como fala o nome dele, tá pintando lá o Dorian, né? E o Basil era completamente apaixonado. E idolatrava aquela beleza toda. Mas o Dorian era muito inocente, né? No início do livro ele era meio... assim, tava bem jovenzito mesmo e conhecendo a vida. E aí ele tá sendo pintado lá, chega um cara, o Lord Henry. Isso. E o Dorian se apaixona por aquela filosofia de vida que deixa a gente com muita raiva. Eu fui lendo, fui falando assim, gente, porque você vê um cara que é inocente, assim, novinho, jovem, vivendo aquela juventude, muito bonito. E aí chega o Lord Henry e fala que o bom da vida é você aproveitar todos os sentidos, todos os prazeres, toda a beleza. E fala também da juventude, que a juventude está muito acima da maturidade. E ele fica... aquilo dá um... muda a chavinha. O Lord Henry parece justamente o autor, o Oscar Wilde. As frases que ele coloca ali são as frases dele, dessa questão de que o prazer é superior ao intelecto, a juventude é superior à velhice. Isto é, você tem que ousar, você não tem que conservar. Ou seja, para a época, no final do século XIX, isso era você romper com aquela moralidade mais dura da civilização vitoriana, inglesa da época. E então ele seduz todo mundo, ele seduz o próprio leitor. Porque quando você está lendo o livro, toda vez que aparece ele, o Lord Henry, ele vai falar uma frase que você vai ficar pensando, pô, nunca pensei desse jeito. Poxa, realmente é uma visão exótica do comum. Cara, muitos conflitos eu lendo esse livro. Muitos conflitos. Porque eu ficava exatamente com essas coisas assim... será que ele está certo? Então. E quando ele fala da juventude, ele fala de uma maneira tão... me lembrou muito Lolita. Isso, o autor de Lolita, que ele está falando coisas absurdas. Isso. Mas ele vai te enveredando de um jeito que você quase acredita. É o poder do texto, né? O texto te leva para lugares que você nunca imaginou. Por isso que é importante sempre o hábito de ler. Porque quando a gente não consegue ter esse hábito, a gente fica na nossa vida... o certo é o certo, o errado é o errado. A leitura permite você aparecer um personagem assim e você questionar, caramba, eu nunca vi este ponto de vista sobre esse prisma. E quem dá esse prisma? A leitura. Por isso que é um personagem fascinante. Muito. Eu até, muitas vezes, fico com raiva, né? Porque ele fala algumas coisas, principalmente sobre as mulheres, que as mulheres gostam de ser dominadas e coisa e tal. Obviamente é uma obra de ficção. A gente sabe que, infelizmente, hoje no mundo moderno existe homens que falam isso, né? Uma filosofia, né? Filosofia é um termo forte, né? Pessoas que defendem isso, mas a questão é que ele sempre coloca uma interrogação dos nossos pensamentos. E o Dorian Gray se deixa fascinar por esse mundo. Ele vê um cara mais velho falando coisas que ele nunca pensou em pensar. E o Dorian Gray se vê cada vez mais fascinado pelo mundo daquele senhor, do Lord Henry. E ele vai deixando cada vez mais o pintor de lado. Tipo, olha, poxa, você é muito simples. Esse cara que está aqui é sofisticado. No entanto, aí o Lord Henry, percebendo que tem influência sobre aquele jovem, começa a colocar caramiolas na cabeça desse jovem, que vai, como o pessoal conservador gosta de falar, né? Ele vai corrompendo a alma do jovem Dorian Gray. E o Dorian fica totalmente angustiado, né? E esse pacto é muito sutil, porque o Lord Henry começa a falar sobre isso. Já pensou? Cara, essa parte foi uma parte que me deixou muito angustiada, Sanger, porque, assim, ele fala, nossa, olha como tá lindo o seu quadro. Esse é o melhor momento, porque você está parecido com o quadro. Vai ser tão difícil você envelhecer e ver sua juventude assim estampada nesse quadro. E aí o Dorian tem uma síncope. Sim, porque é o nosso... Toda vez que a gente se olha no espelho, a gente tem essa noção. Poxa,
Cara... Mudou aqui. O ápice já foi. O ápice já foi, gente. Se você... Por exemplo, eu estou com 40 anos. E aí, às vezes, eu fico pensando, caramba, cara, eu tô com 40 anos, cara. E as redes sociais, a nuvem, né? Google Fotos, não deixam a gente esquecer. Rede social, aqui está a sua foto de 10 anos atrás. E você olha assim e fala, pô, caramba, né, cara? É só decadência, hein? Eu tenho que malhar, cara, porque tem ferrou. Correr atrás tem que correr agora. atrás, porque ferrou. Então, o Lord Henry percebe isso, fala, cara, você jovem, é que nem... Isso aí também é o discurso que nós, professores, falamos com os alunos, né? A gente chega lá, fulano, você está com 15 anos, você pode estudar inglês na internet, programação na internet, chinês no YouTube, e você passa o tempo jogando Free Fire. Filho, para com isso, cara. Ou melhor, não para. Joga Coloca uma hora mais, de Free Fire, mas vai fazer alguma coisa inteira. Você tem todo o tempo do mundo. Quando você se tornar adulto, você vai querer fazer essas coisas e você vai perceber que você não tem tempo para isso. E aí você vai justamente pensar, o que eu fiz da minha juventude? O Lord Henry, vendo o jovem Dorian Gray, fala, cara, você está vivendo o seu momento. E você tem que fazer o melhor proveito do seu momento, que para os conservadores é o começo da corrupção, né? Do jovem Dorian Gray. Mas tem uma coisa que acontece que termina de corromper ele completamente, corromper a alma dele, eu acho, sabe? A essência dele, que é o lance da Sibyl, ou Síbil, não sei. Isso. Que essa cena também me deixou, assim, muito reflexiva. A história é a seguinte, ele se apaixona por uma atriz, o que eu achei também sensacional, sim, porque ela era perfeita no palco e ele se apaixona pelo que é belo. Uhum. Então, acho que até isso foi uma alegoria, né? Pela mulher linda e aquele papel que ela desempenhava e tal, e ela era perfeita como atriz. Ele se apaixona por ela e um dia ele decide chamar os amigos para assistirem a peça que ela está interpretando. Sim. Só que quando ele chega lá, ela está totalmente diferente. Ela está muito mecanizada, isso, né? Tá nervosa e meio, tipo, apática com a situação também. Não tá mais com aquele tesão de estar ali no palco, né? E aí ele fica decepcionadíssimo, envergonhado, porque os amigos estavam ali. E aí ele vai até vai até o camarim, né? E vai conversar com ela, pergunta o que aconteceu, e ela fala, eu não preciso mais disso, porque eu me apaixonei por você. Então, tipo, isso também é muito legal, porque ela era apaixonada pelo teatro, ela viveu todos os prazeres do teatro, esgotou aquele prazer e mudou. E substituiu pelo amor ao Dorian Gray. Exatamente. E ele, vendo isso, perdeu a paixão. E isso é muito psicanalítico, eu acho, porque... isso fala muito da teoria da sexualidade também. Porque a teoria da sexualidade não é tudo voltado ao sexo, mas é onde você põe o seu desejo, o seu prazer. Né? Toda a energia que você coloca ali. Então, ela botou toda a energia dela ali no teatro, esgotou, perdeu o interesse, foi voltar toda aquela paixão e essa energia para o Dorian, e o Dorian... Não, porque ele gostava era da beleza, ele gostava daquele desempenho dela no palco. E aí ela se mata, né? Ela se suicida. O irmão o jura vingança, né? Ao Dorian Gray. Porque o irmão associa que ela se matou justamente pela desilusão, porque ela acreditava ia se casar com o Dorian Gray. O Dorian Gray é retratado como uma pessoa de posses, né? E ela é uma pessoa humilde, que estava usando o teatro para sobreviver. E, quando acontece isso, a namorada dele se mata, o irmão jura vingança, e o Dorian Gray, ele começa a ter esse medo de que as pessoas olhem o quadro dele. Isso aí é uma coisa muito interessante, porque ele vai cada vez mais tentando esconder o quadro dele,
porque ele começa a perceber certas transformações no quadro. A corrupção moral do Dorian Gray, ele começa a se refletir no quadro e ele começa a querer esconder, como se tivesse uma dualidade na alma dele, né? Isto é, enquanto as pessoas olham para ele e não conseguem ver nenhuma mudança física, ele continua belo, lindo, charmoso. O quadro começa a demonstrar a verdadeira essência dele e ele, com medo de mostrar a verdade, a verdadeira essência, começa a esconder o quadro. E é muito curioso, né? Porque o quadro é uma representação e ele é a realidade. Só que o autor coloca o papel invertido, na verdade. O quadro é a realidade dele e ele, pessoa, é uma representação. As pessoas olham para ele e continuam vendo, ó, esse cara é um cara bonito, ele é charmoso, ele não envelhece, esse cara é especial, enquanto ele vai cada vez mais se corrompendo. Tem uma parte que o Lord Henry fala para ele que a juventude é você se manter... Você manter com a essência, o frescor da sua essência, né? De você não ser, acho que, esmagado pela vida, sabe? Ele não usa essas palavras. E também é muito interessante porque o que vai acontecendo com o quadro não tem a ver só com os anos que estão se passando. Isso. Tem a ver com tudo que, tudo que está afetando, tudo que ele está fazendo de, sei lá, que apodrece a alma dele, né? E aí isso vai refletindo no quadro. Ele percebe essa mudança muito sutil no quadro assim que a Sibyl morre, que ela se suicida. Ele começa a perceber isso, mas ele começa a enlouquecer com o tempo por causa desse medo de que alguém veja o quadro, porque estava ali, escancarado, que tinha um surto acontecendo. E o pintor que era amigo do Dorian, que conheceu o Dorian antes da influência do Lord Henry, percebendo essa coisa que o Dorian estava passando por algum problema, tenta conversar com o Dorian, falando, olha, cara, você não é assim, isso aí que você está... a maneira como você está passando a pensar agora, o relativismo moral que você está pensando agora, isso não é você. Só que o Dorian não aceita. O Dorian acha que o pensamento do Basil é antiquado. Olha, cara, isso aí do preto no branco, eu não quero mais isso. Eu quero testar os tons de cinza da vida. E isso o pintor não aceita, né? Ele fala, pô, você está se perdendo. Essa questão do você está se perdendo que é muito interessante, né? Porque o Basil, ali no romance, é o cara que está falando, olha, cara, esse caminho que você está seguindo é um caminho equivocado. Você vai ter consequências disso. Sorte que o Lord Henry, como a gente falou, ele seduz muito o leitor, né? O leitor e o próprio Dorian Gray, ele não consegue perceber isso. A sensação que a gente tem quando o Lord Henry começa a falar, parece que ele quer colocar a gente no lugar do Dorian. Porque ele tenta corromper a gente, sim, sabe? Sim. Ainda mais a gente que tá assim, né? Eu tô com 38 anos, então aquelas caraminholas que ele coloca... A gente regula idade, né? Então, assim, eu também tive essa sensação de falar... Caraca, será que ele tá certo? Porque ele não fala só da aparência, e foi o que mais me pegou. Realmente, de acordo com que os anos vão passando, a gente tá sendo tão massacrado pela vida, tomando tanta porrada, que a gente, às vezes, eu sinto até saudade daquela inocência e daquela pureza que eu tinha, né? Perfeito. Então, mas isso que é interessante, porque o Lord Henry, ele faz um trabalho antropológico, né? Ele pega os costumes da época, as tradições da época, aquilo que é o bem visto da época e coloca um grande ponto de interrogação. Olha, cara, então, casar, ter filhos, ser respeitado. Pô, mas será que é isso mesmo que é o objetivo da vida? Será que é essa a questão? Ele faz um trabalho de... Porque aquele negócio, a gente não criou a sociedade. Quando a gente nasceu, a sociedade já estava aí. Os costumes, as tradições já estavam aí. A maioria da gente se acostuma com os costumes e as tradições. Poucas pessoas querem transformar os costumes e as tradições. Poucas pessoas colocam pontos de interrogação. Nesse sentido, o personagem do Lord Henry é muito interessante, porque ele é o cara que está colocando os pontos de interrogação. O problema é que
O problema é que ele não é com ele também, isso, né? não é com ele. Ele é aquele cara que ele percebeu uma isca, né, que é o Dorian Gray. Ele sente poder sobre o Dorian Gray, né, porque ele dá conselhos pro Dorian Gray e todos os conselhos deles é sobre o relativismo moral. Isto é, eu estou me sentindo mal por ter feito tal coisa. E ele fala, não, mas será que isso é ruim você se sentir assim? Você é jovem, você é bonito. Você tem que viver a vida, ou seja, o prazer é superior à moral, né? Isso é muito complicado. E ele bota a gente assim, numa situação, como eu falei, a gente fica se sentindo o Dorian, porque ele vai falando, você sabe que aquilo ali não está muito certo, só que ele fala, ele tenta te persuadir de uma maneira tão potente. Como eu falei, tem alguns rodapés aqui. Eu até selecionei alguns, mas eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Vamos ver aqui. Onde explica algumas coisinhas, né, das conversas deles. Olha só. Aí, não vou falar desse daqui agora, não, porque a gente vai falar da morte daqui a pouco. Tem uma coisa aqui que eu acho que eu não me aprofundei ainda, eu quero me aprofundar, mas eles falam que na época estava rolando o lance do Jack Stripador. Sim, sim. E que tem muita referência disso no livro. Não acontece esse tipo de coisa, assim. Tem uma morte meio bizarra, né? Vamos falar sobre ela? Vamos, eu acho que... Não, é só... Spoiler. Lá vem o spoiler, né? O Dorian Gray acaba matando o seu amigo pintor, o Basil. Porque o Basil fala, estou com o trem marcado para ir para a França, só que antes de ir para a França definitivamente, eu queria tentar uma última vez para tentar te convencer Dorian Gray a largar esse relativismo moral, largar a influência do Lord Henry, porque ele achava que o Dorian Gray era uma pessoa especial. O Dorian Gray não aceita o argumento dele e o pintor pede para olhar o quadro uma última vez. Foi ele que pintou o quadro, né? O Dorian Gray, sabendo que o quadro já está transformado pela corrupção moral que começou a cometer o Dorian Gray, resolve, num lance rápido, matar o seu antigo amigo, o Basil. E aí o romance começa a ter uma questão de crime, né? Que cometi um crime. Como é que eu faço para sair desse crime? Ele se enrola mais. Ele se enrola, ele vai se enrolando cada vez mais. Porque é aquela questão da corrupção moral. Ele começa a pensar maneiras de ele sair daquele crime. Ele até chama lá um amigo dele, que era médico, né? Que vai tentar tirar o corpo, derreter o corpo, né? Surreal. Parece Breaking Bad, né? A série. Isso mesmo. E isso tudo demonstra... Ele fez isso com o antigo amigo dele, né? Ou seja, a corrupção do Dorian Gray vai cada vez mais se aprofundando. E esse médico, ele não aguenta, porque o Dorian Gray inferniza ele faz o que ele tem que fazer, só que ele não aguenta e também se mata. Isso. E aí, nesse momento, o Dorian fica, logo depois, assim, ele começa a justificar o injustificável, né? Sim, porque é aquele negócio, o relativismo moral, aquele negócio, matar é errar, o não matarás, lá do mandamento. Só que um cara relativista moral, ele tem condições de relativizar até mesmo a morte de uma pessoa, né? Você ser o causador da morte. E ele começa a pensar, olha, cara, eu matei, mas... A culpa não foi minha, ele que pediu. Ele que pediu, a circunstância, né? Porque aqui nós somos movidos às circunstâncias, né? Isto é, a gente não tem um preto no branco. Dependendo da circunstância, a gente pode agir como um animal, né? E isso é muito perigoso. E também é fascinante, porque os grandes personagens da história, eles têm essa coisa, né? Ser capaz de fazer coisas que nós, pessoas comuns, não somos capazes, né?
Tipo lá o Dostoiévski, lá, eu sou capaz de matar uma pessoa e Eu não lembrei sentir remorso. bastante do Crime e Castigo. Isso, olha, talvez vou tentar. Olha, não, tô morrendo de remorso agora, eu preciso de redenção. Eu não sou um grande personagem, eu não sou um Napoleão, um cara que é capaz de mandar 100 mil soldados para a morte, ou um Hitler, um cara extremamente que vai matar milhões de judeus, ou um Lenin que vai matar milhões de nobres para estabelecer o socialismo. Não, eu sou um cara comum e sinto o peso das consequências. O Dorian Gray tenta, através do relativismo moral, superar o peso dessa consequência. Mas não vai dando certo. Mas não vai dando certo. Ele vai se enrolando muito e a gente chega no final, onde ele, naquele desespero... Eu juro que eu não sabia que isso ia acontecer. Primeiro porque, assim, esse livro aqui, ele engana, né? Eu tava, tipo, aqui e já era o final do livro. Já era o final porque tem os comentários, né? Uma edição especial. Então, eu achei que ainda fosse acontecer tudo que eu tinha visto no filme. Porque o filme dá uma enrolada no final. E, na verdade, não. Termina de uma forma abrupta, assim. Eu não imaginei que ele fosse fazer aquilo. Você pensou nisso? Você já sabia? Não, eu não sabia. Eu li esse livro na adolescência, na famosa Biblioteca Municipal de Valença. Lembro até hoje. Era aquelas edições da Globo. Aí agora, quando você fez o convite, eu reli a obra, né? E uma parte que me deixou curiosa nesse livro, né? É que um pouco antes do fim, passaram-se anos, Dorian Gray, a pessoa conserva a sua juventude e sua beleza, e ele se encontra com o irmão da antiga namorada de juventude que se matou. E aí o irmão quer matar o Dorian Gray e fica aquele negócio, vou morrer, o cara me descobriu. Só que aí o Dorian Gray usa a sua própria juventude. Ele fala o seguinte, cara, já se passaram tantos anos, né? Se eu fosse aquele cara que você está pensando, eu estaria velho, mas eu sou jovem. Eu não posso ser essa pessoa que você está imaginando que seja. E convence o cara que ia matá-lo de que realmente, cara, passaram vários anos, a pessoa que eu procuro hoje deveria estar mais velha, você ainda é jovem, você conserva a sua juventude, porque toda a velhice, toda a corrupção está no quadro, não está na aparência física dele. E aí ele consegue se salvar de uma morte, né? Eu achei essa sacada muito genial do autor, usando a alegoria para tirar o protagonista de uma morte iminente, né? Sim. Essa parte relacionada a, assim... O que eu achei do livro, ele me atingiu muito. Ele me atingiu nessa parte falando sobre beleza, sobre juventude. Foi uma coisa que me incomodou e me atingiu demais. Qual você acha que é a importância dele, assim, hoje, para uma pessoa que está começando a ler, ou então que é um leitor já, que gosta de ler livros contemporâneos? O que você acha que acontece com o leitor que dá de cara com esse livro? Assim? O que você acha que pode acontecer? Eu acho que o leitor que ler este livro no século XXI, ele vai fazer uma comparação com as redes sociais existentes hoje. Isso é, a nossa persona real versus a nossa persona na rede social. Em que sentido que eu penso isso? Porque o Dorian Gray morria de medo de alguém olhar o quadro e perceber toda a corrupção dele. Isto é, porque ele é bonito... que ele é bonito por fora e totalmente corrupto por dentro. E ele tinha vergonha disso, por isso que ele escondia o quadro. E as redes sociais, um pouco, eu penso que faz muito desse serviço para nós hoje. Isso é, nós temos uma vida fora das redes, uma vida dentro das redes, e a gente tem a ambição de tornar a vida nas redes a melhor possível, né? Isto é, nas redes sociais nós somos mais inteligentes do que aparentamos, nós somos mais bonitos do que aparentamos, nós somos mais virtuosos do que aparentamos, nós somos mais engraçados do que somos. Então, eu acho que o cara que vai ler, o adolescente que vai pegar esse livro, ele vai relacionar isso com as redes sociais. Será que o Facebook não é o nosso quadro? O Instagram não é esse quadro que a gente está... esse pacto que a gente faz, né? Sensacional. Só que no seguinte sentido,
O Dorian Gray é nós na rede social. O quadro somos nós na vida privada, né? A gente tá vendo aí que... Então, como hoje todos nós temos perfis sociais, né? Quando acontece algo no mundo particular, por exemplo, hoje, né, tá tendo um caso de uma apresentadora de TV que tinha um relacionamento e ela foi na delegacia prestar queixa contra o cara. E o marido, né? O marido, contra né? Violência doméstica. Ana Hickman, né? Então, a gente está gravando isso no dia 13/11 de 2023. E os dois tinham vidas ativas nas redes sociais. Muitas pessoas, inclusive, eu não segui esse cara, mas muitas pessoas seguiam e ficaram totalmente transtornadas. Porque, poxa, cara, eu vejo seus stories todo dia, você parece um cara legal, né? Como na rede social todo mundo é legal. E aí o cara bate na esposa. E aí fica aquela questão, caramba, cara, eu seguia esse cara todo dia, eu dava like, eu curtia, eu comentava, eu comprava o que ele me indicava, e aí um belo dia eu descubro que esse cara agrediu a sua esposa, eu acho que o relacionamento dele tinha 25 anos. Ou seja, a rede social perfeita e a vida totalmente corrompida. E a gente nunca se deu conta disso. Assim como todo mundo que nunca olhou o quadro do Dorian Gray achava, o Dorian Gray é um cara jovem, bonito, ele sempre foi bonito, cara, impressionante. Eu queria ser o Dorian Gray. Na verdade, a gente nunca queria ser o Dorian Gray porque se a gente não olhasse sabe o quadro, tá ali no quadro. A gente não sabe o passado das pessoas. Então, eu acho isso muito curioso, né? Porque nós somos a geração, as redes sociais devem ter uns 20, 25 anos. A gente cresceu com as redes sociais. A gente lembra do mundo antes, né? A gente que tem 40, 38 anos, a gente lembra do mundo antes da internet e a gente está inserido, a gente conseguiu se inserir no mundo da rede social. Esses jovens leitores, eles já nasceram no mundo das redes sociais. Eles vão ter a vida toda dentro das redes sociais. E ninguém sabe qual vai ser a consequência disso. E sabe o que você falou, assim, que tem a ver com essa realidade? Com essa persona que a gente coloca? É a questão dos filtros. Porque tem muita gente, como nós crescemos vendo a parada acontecer, eu não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho que a nossa geração, a gente tem uma relação um pouco diferente. Apesar de não é regra, né? Mas eu acho que a gente tem mais probabilidade de conseguir botar alguns limites, de conseguir entender quem nós somos e quem é a nossa persona, né? Agora, quem nasceu nisso é a galera que está tendo os problemas com filtro, que coloca lá as fotos com filtro, olha e fala, pô, eu sou assim, ou então vai fazer um procedimento estético, vai mudar o rosto por causa do filtro. Então, assim, são pessoas... É uma geração que vai ter muito mais problema com essa realidade, né? Quem que é o quadro, quem que sou eu. Porque o filtro permite você se enxergar diferente. E geralmente a gente, principalmente quando é jovem, diferente é melhor, né? Eu tenho um nariz torto. Então, esse aplicativo aqui simula você com o nariz não torto. Aí você, caramba, eu vou ficar muito bonitão. Então, eu vou fazer isso. Ou, eu tenho eu não tenho tantos músculos. Isso aqui simula você com 10 quilos a mais de músculo. E fala, caramba, vou ficar muito bonitão. Então, né? Eles têm... a nova geração tem a condição de pensar as infinitas possibilidades deles. E aí vem aquele... a realidade é bem decepcionante, né? Eu podia ser assim na rede social, eu sou, porque eu uso filtro, mas na realidade eu não sou tão eu não tenho esses filtros na realidade, né? A realidade tende a ser decepcionante. É por isso que o Instagram faz tanto sucesso, né? Por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. Porque ali a gente pode ter o nosso próprio universo. Isto é, eu posso parecer inteligente na rede social. Eu posso parecer bonito, corajoso. Uma das coisas que, né, o esteticismo fala é que não é a arte que imita a vida, é a vida que imita a arte. Isso. E aí a gente está chegando no final aqui, acho que é maravilhoso a gente ter feito essa referência com filtro, com redes sociais, porque é isso. A gente traduz, a gente cria uma persona e na nossa vida a gente tenta ser aquilo, ou
aquilo é o inatingível, assim, aquilo que a gente realmente gostaria de ser e que a gente não vai ser. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? O que você acha? Eu acho que a vida imita a arte. Até porque é o padrão de beleza que nós temos, os filtros que nós utilizamos, o jeito de vestir, é tudo da arte. A gente está sempre querendo, por exemplo, eu percebi, tem uma série chamada Big Blinders, e eu percebi que os homens de 40 anos da minha época começaram a gostar muito dessa série. É o Sanjay Shelby. Eu fui ver a série é muito boa, inclusive. Só que é uma série muito boa porque retrata os homens como seres frios calculistas. E parece que a minha geração de 40 anos tem esse anseio de ser frio e calculista. Cara, eu não queria me importar tanto assim como eu me importo. Eu queria ser mais frio, mais calculista. Vai dar até a perda da masculinidade. Uhum. Os homens antigos eram mais másculos. A gente é muito fracote, a gente é muito colorido, a gente sofre demais. Aqueles homens não, aqueles homens foram para a guerra, o homem que foi para a guerra, lá como é que é diferente da gente que nunca foi para uma guerra. Então, a gente imita isso. As pessoas da minha geração começaram a usar boina. Tá certo que muitos eram carecas também, para esconder a careca. Mas, começaram a usar aquelas roupas dos anos 20, né? E eu acho isso muito... a vida imitando a arte, né? Mas aí essa galera se perdeu tanto que aí virou Red Pill. Isso, perfeito. Eu não queria falar esse termo porque chama, né? Engraçado, você fala esse termo, parece um monte. Então... Surgiu esses caras do Red Pill. Pois olha, o homem perdeu sua masculinidade. O homem tem que voltar à masculinidade. Cara, isso é muito engraçado. É triste, mas é engraçado, né? Porque isso aí, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, com esse tipo de filosofia. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, aí o YouTube tem coisa muito interessante, mas tem coisas deprimentes, né? Aí um amigo meu estava com um papo. O papo era assim. Da minha idade, não, mas agora quando eu vou me relacionar com uma pessoa, eu pergunto quantos parceiros ela já teve. Como assim, parceiro? Não, quantos homens ela já fez sexo? Tá, perfeito. Mas qual é a sua curiosidade nisso? Não, porque a mulher é uma esponja. Explica. Aí o cara falou, não, porque a mulher carrega todos os relacionamentos que ela já teve. Então, se você pegar uma mulher que já teve 8 relacionamentos, 8 homens já influenciaram ela de tal forma. Meu Deus. A mulher é uma esponja. Surto. Aí eu falei, cara, então a sua solução é encontrar uma mulher virgem, né? Você quer uma mulher... Você está querendo uma mulher virgem, mas não está falando de outra forma, né? Aí ele se tocou, cara... E aí? Meu Deus. Esses caras... Vão se perdendo, cara. Se perdendo no personagem, né? Sim, com certeza. E aí, cara, a melhor... Se você quer rir, é você colocar propaganda de Red Pill no YouTube. Aparece aqueles homens do século... Esse parece que sai dos anos 20 mesmo, já. É muito engraçado ele. Meu Deus, gente. Mas eles ganham dinheiro. Ganham. Isso que é mais interessante. Pois é. O cara ganha... Porque audiência. Antes, esse cara era apenas um maluquinho, né? Sempre houve um maluquinho, né? Mas agora o maluquinho aprendeu a fazer vídeo no YouTube e tá ganhando dinheiro. É verdade. Porque eles tentam explicar o ressentimento, né? Que é aquele negócio, pô, eu gosto da fulana não gosta de mim. Poxa... me frustrei, né? Eles conseguem não gosta responder porque isso. Ela que não é boa o suficiente. Isso. O problema não sou eu. Isso, é a frustração. Ô, Sanger, pra gente encerrar, a gente tem aqui agora quadros, sabe? Mas eu não vou colocar um quadro, não, porque um dos quadros é Pequenas Humilhações da Vida Adulta. Eu acho que não tem muito a ver com o que a gente está falando. Mas o outro quadro é o Pitaco. Então é pra gente recomendar coisas aí pra galera que tá assistindo a gente. Aí eu coloquei aqui uns 4 livros clássicos pra gente recomendar. Eu vou recomendar 2, e aí você recomenda quando você quiser, mas eu vou recomendar aqui. O Crime e Castigo, como eu falei, foi um livro... Esse livro aqui me lembrou muito o Crime e Castigo. Apesar da linguagem
A gente está falando aqui desse livro, que ele vai trazer muitas reflexões e tal, é uma experiência estética assim, indescritível, é maravilhosa. Só que ele é uma literatura gótica. O que é a literatura gótica? Ele traz essa coisa mais melancólica, né? Me lembrou muito o Frankenstein também, sim, que é a linguagem parecida. Então, é uma leitura mais lenta, né? Então, eu tive até um pouco de dificuldade. Eu precisei, assim, comecei a ler, aí dei aquela parada, aí daqui a pouco eu engrenei e fui direto, mas eu dei uma paradinha, demorei mais do que o normal. Então, assim, mas apesar dele ter essa linguagem mais gótica e ser muito diferente do Crime e Castigo, que já é uma linguagem bem psicológica, assim, esse também é bem psicológico, mas ele traz essa linguagem mais floreada, né? E o Crime e Castigo me lembrou muito por causa desse conflito, né? Que é do Dostoiévski. É um livro que é referência até para... Tem gente que faz direito e lê esse livro, tem gente que faz psicologia e lê esse livro. Clássico. Ele é classicaço, é maravilhoso, recomendo muito. E um outro clássico que não tem muito a ver com isso, mas eu gostaria muito de recomendar, que eu acho que todo brasileiro tem que ler esse livro, é Vidas Secas. Sim. Então, 2 recomendações minhas aqui, agora, Sanji. Então, tem que ser literárias? Ou não, pode ser livros, coisa e tal? Então, pensando assim, na hora aqui, o que me vem à cabeça, para quem tem curiosidade, é um livro chamado Sapiens, do Yuval Noah Harari. Bom demais. É um historiador israelense e ele está fazendo um trabalho muito grande de divulgação científica, né? Nesse livro Sapiens, ele vai narrar a história da humanidade. Ou seja, como que a gente evoluiu do homem das cavernas até a inteligência artificial. Eu gosto muito desse livro. Obviamente, como ele tem essa pretensão enorme de pegar grandes períodos da história, tem muita gente que critica, mas eu acho que para a gente começar a ler, eu acho um livro muito bom. Tem nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas escolares, esse livro, Sapiens, acho que é uma breve história da humanidade. Isso. Do Yuval Noah Harari. Ele fez uma versão infantil também. Isso, eu quero ver essa versão. Eu também ainda não vi. Cara, sabe qual um sonho meu? Um sonho meu é passar esse livro para os meus alunos do ensino médio. Muito bom. Só que, infelizmente, não dá. A carga horária é muito pequena. Só tem 2 Ele é tempos. enorme. Só que ele tem uma linguagem muito levinha. Sim. Então, o meu sonho era passar isso para ler, assim, sei lá, durante 6 meses, pegar um capítulo, vai pouquinho. De repente, o quadrinho, porque eu sei que saiu uma versão infantil e sei que saiu o quadrinho também, mas eu ainda não vi nenhuma das duas. Tem que Dá uma pesquisada. Um dos quadrinhos seria interessante. Seria. Eu já fiz um projeto da Revolução dos Bichos, onde eu coloquei o quadrinho também, que era da Companhia das Letras. Vou procurar. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Mais algum? Mais um quadrinho, já que a gente falou de quadrinho, tem um quadrinho do Superman, chama-se Superman Paz na Terra. A história é muito interessante, porque um belo dia o Superman resolve que ele vai acabar com a fome no mundo. E aí ele tem essa pretensão. Olha, eu sou o Superman, sou o herói mais forte da Terra, e eu tô cansado de ficar prendendo vilão, eu quero fazer uma coisa mais substancial pelo mundo. E aí ele, por ser o Superman, ele faz um esforço para convencer os líderes mundiais a acabarem com a fome na Terra. E aí ele chega justamente à conclusão de que a fome não é a falta de comida, isto é, o mundo produz comida para todo mundo. A fome é a falta de acesso das pessoas à comida. E aí ele começa a levar comida em várias regiões do mundo. Só que aí ele enfrenta guerra, ele enfrenta a questão política da fome, né? Políticos que deixam o povo passar fome para manter o cabresto sobre esse povo, guerras entre países, né? E aí ele chega numa conclusão muito legal sobre o combate à fome no mundo, né? E é um quadrinho, é uma graphic novel, né? Que são aqueles quadrinhos enormes. Eu trabalho, tem ano sim, ano novo, eu trabalho com esse quadrinho com os meus alunos. E geralmente eles gostam, Superman, Paz na Terra. É muito bom
para quem quer refletir um pouco sobre essa questão da fome, né? A fome é apenas falta de comida, isto é necessário que exista fome no mundo? Se todo mundo resolvesse pegar um prato de arroz e feijão, não ia ter arroz e feijão para todo mundo? E a resposta, não, tem sim. A questão é o acesso à comida. Muito bom. Gente, Sanger, obrigada. Eu que agradeço. A gente termina aí falando de quadrinho e dizendo que você vai voltar aqui. Volto, pra gente só falar me chamar. de nerdice. Isso, pessoal, façam sugestões aí de temas ligados à nerdice. Sim, se vocês querem filme, quadrinho... Anime, meu Deus. Olha, o Giga tá lá atrás agora pensando assim, ela vai falar de anime, porque... Eu detesto. Você odeia anime? Então, não, sabe o que acontece? Eu adoro anime e eu assisto. Ah. Só que tem aqueles animes específicos. E o lance é que eu detesto chegar nos lugares e ter aquela seita de anime. Ah, sim, mas aí, né, aí é feio, é o que vai acontecer aqui também, né? Mas não, sim, mas... então... Então, eu sou da época... Eu peguei a época do anime, dos Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, mas eu não peguei a época dos animes pela internet, né? Realmente tem pessoas que ficaram... entrar no mundo do anime e nunca mais saíram. Exatamente, né? É isso que me incomoda. Isso aí é feio, mas eu né? assisto, gosto muito dos estúdios Ghibli e tal. A gente vai falar no próximo, quando você vier. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza de que a gente vai conseguir fazer a galera isso aqui espalhar por aí. Sim, com certeza. Leiam com o coração aberto, assim, com essa experiência mesmo de leitura. Não tem problema vocês terem escutado spoilers, né? Sim. O livro compensa isso, porque vocês vão refletir. A gente não falou das principais frases do Lord Henry. Leiam as frases deles e reflitam, né? Porque eu ia falar, caminho, mas né? eu falei, tem tanta coisa aqui. Não, tem muita coisa. Senão também o pessoal... a gente tem que dar a direção para eles seguirem um caminho. Exatamente. Não tem que caminhar por eles, né? É isso aí. Obrigada, Companhia do Livro, por apoiar esse episódio. Obrigada também a GD por apoiar todos os episódios e produzir o nosso podcast. Obrigada a você que está assistindo a gente até agora. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Esse programa aqui vai estar no YouTube e vai estar também no Spotify. Então, é isso. Onde vocês quiserem assistir, tá lá como vídeo. No Spotify, você também pode ficar lavando louça e só áudio, né? Perfeito. Quer falar alguma coisa, Sandy? Não, agradecer o convite. Estou às ordens. Muito obrigada. Pessoal, quem quiser comentar também, eu tenho lá o meu perfil, é Sanger Nogueira. É só colocar Sanger Nogueira no Instagram que você acha, porque não existem muitos Sangers no mundo. Tem uma cidade chamada Sanger, inclusive. Sério? Eu descobri isso. Fiquei muito... lisonjeado. O ruim é aquele negócio quando você vai buscar o seu nome nas redes sociais, né? Aí para não sei quantas notificações. Aí tudo é a cidade. O pessoal xingando a cidade, muito engraçado. Então, mas eu vou botar o link ali também. Então... Outra coisa que eu vou colocar o link aqui embaixo, gente. Se você quiser se aprofundar mais no livro e nas obras, na vida do Oscar Wilde, eu vou colocar o link do Literatura Fundamental, que tem uma aulona ali maravilhoso sobre o retrato de Dorian Gray. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.